Olá, meu nome é Laura, eu sou terapeuta de imagens e eu acredito que parte importante do nosso caminho de autoconhecimento é quando a gente consegue se reconhecer no outro. E é a partir disso que hoje eu começo um trabalho contando a história de outras pessoas, os desafios que elas vivem e também a sua história de superação. Essas histórias nos ajudam a refletir e também a nos inspirar. Hoje eu entrevisto a Bárbara, que é mãe do Joaquim, de 5 anos, e entrevisto a Juliana, que é mãe do Rafael, de 3 anos. Bárbara, você pode começar contando um pouco da sua história, desde a sua gravidez até hoje com o Joaquim, com 5 anos? Claro. Então, é uma história bem bonita, mas que tem bastante desafios, assim, né? E aprendizados de todas as passagens, né? Em todas as fases a gente é desafiado e aprende com os desafios, assim. Eu morava em Florianópolis e estava terminando uma faculdade de oceanografia. Estava no último ano, realmente. E eu conheci o pai do Joaquim, lá na cidade. Ele é colombiano, nascido em Bogotá. A gente se conheceu e se apaixonou, foi uma história muito bonita. E só que em pouco tempo, né, em 6 meses assim de namoro, de relacionamento, eu já estava grávida. Ainda não tinha terminado a faculdade, então foi um grande susto assim para nós dois, né? E aí nós entendemos que o nosso relacionamento não daria certo, né? Eu e o Pablo não conseguimos ficar juntos. Logo na gravidez, então isso para mim já foi de grande desafio, né? Porque a gente traz uma história de uma família, de um modelo, assim, né? Que a gente tem das gerações passadas e tudo. E de repente eu me deparei com uma situação diferente, né? Eu teria que encarar o desafio de ser uma mãe solo, né? De criar o Joaquim com o pai mais distante, porque o Pablo decidiu voltar para a cidade dele, ele não se adaptou no Brasil também. E aí eu estava numa cidade diferente, terminando a faculdade ainda sem experiência profissional e pronta, precisando estar pronta para receber uma criança, né? Então tudo isso foi bem desafiador, assim. Aí eu decidi ter o Joaquim aqui em Botucatu, que é a minha cidade natal, e optei por estar perto da minha mãe, da minha irmã e ter esses apoios, assim, que no começo eu fiquei bastante triste, porque eu gostaria de atuar como oceanógrafa, então toda a minha carreira profissional teve uma mudança, né, por conta da chegada do Joaquim, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz de poder ser acolhida, né, por outras pessoas, assim, isso foi muito importante, isso é importante até hoje, com os desafios dos 5 anos, que são outros desafios, assim. Então, basicamente é isso a história. Ju, você pode contar um pouquinho pra gente também? A minha história, deixa eu pensar, eu sempre tive o desejo de ser mãe desde criança, assim, desde quando comecei a virar mocinha, vai, digamos assim. E eu tava com 26 anos, 25 anos, quando eu conheci o Marcelo, que é o pai do Rafael. E a gente começou um relacionamento e eu queria um filho, né? Então a gente não planejou nada, mas eu queria muito um filho. Perguntei pra ele se ele também toparia entrar nessa aventura comigo e ele topou. E a gente começou a tentar e logo a gente engravidou. A gente estava passando por um momento de mudanças na vida, né? Eu vim de um término de um relacionamento de muito tempo e conheci ele, a gente se apaixonou. E ele também estava num momento da vida dele profissional que ele estava recomeçando, né? Então a gravidez foi muito difícil, assim, porque a gente estava passando por mudanças, né? Eu estava tentando me perdoar por erros do passado ou por coisas que eu havia feito, né? Entender por que eu tinha feito algumas coisas. E ele estava tentando buscar uma forma de se resolver
financeiramente e na parte do trabalho dele. Então, a gente tinha muito medo, né, de como que ia ser. Eu queria muito aquilo, mas quando aconteceu, bateu o medo, bateu, né, uma insegurança. Mas eu tive uma rede de apoio que me ajudou muito desde o primeiro momento que descobriu que eu estava grávida, que essa rede de apoio não é muito grande, mas é muito forte, que é a minha mãe, principalmente a minha mãe, que está aqui perto de mim, que me ajuda muito. O meu pai, ele não mora aqui em Botucatu, sou de Botucatu também, mas ele também ajudou de todas as formas que ele pôde e se tornou cada vez mais presente desde que o Rafa chegou aqui. E depois que ele nasceu também, ele parece que chegou para unir a família, assim, de alguma forma, em todos os sentidos. Assim, foi uma bênção. O meu parto foi da forma que eu queria muito que fosse um parto natural, então eu fui atrás, eu pesquisei, eu busquei informações e as coisas foram acontecendo. Eu acho que eu desejei com tanta vontade e busquei mesmo pessoas que me ajudassem e elas foram aparecendo na minha vida, sabe? Primeiro apareceu a Mariana, que foi na época a minha doula. Hoje ela é enfermeira obstétrica, mas ela foi fundamental para mim. A Claudinha, que é a médica que acompanhou meu parto. A Ludmilla, que me ajudou na época fazendo yoga. E tudo isso foi se encaminhando para eu conseguir o parto da forma que eu queria, porque a gente sabe que aqui no Brasil ainda não é fácil conseguir um parto natural, ou mesmo se você não quiser um parto natural, um parto que seja respeitado à vontade da mulher, né? Eu consegui isso por conta das pessoas que estavam ao meu redor, então foi muito bom, foi muito legal. Depois o Rafa chegou e vieram outras dificuldades, né? E algumas outras alegrias. E agora ele tá com 3 anos, né? E acho que conforme a gente for falando, né, eu posso ir contando mais depois, assim, eu consegui dar uma resumidinha de como que foi. Obrigada. E eu acho que a gente fala bastante sobre esses desafios da maternidade. Eu acho que o primeiro que a gente mais escuta falar é sobre o puerpério, que é esse início da vida dessa criança, o início dessa nossa vida como mãe. E isso traz muitos desafios. Mas talvez a gente não escute tanto falar dos desafios seguintes, né? Porque ainda tem a crise dos 8 meses, aí tem os 2 anos, que é conhecido como Terrible Two. Então eu queria que vocês falassem um pouco de como que foi e como que ainda são esses desafios mais específicos com a criança, assim. Então, com o Joaquim, no começo, assim, foi bem difícil, porque eu imaginei de um jeito e muitas coisas, muitas informações eu não tinha quando eu fui mãe, assim, né? Eu também desejei um parto natural, pesquisei, e coincidentemente foi a mesma doula e a mesma obstétrica Que legal! que fizeram. Que também foi muita sorte, assim, de ter essas pessoas especiais, assim, nesses momentos, né? Mas tudo que eu imaginei, assim, foi tão diferente, né? Aí eu entrei em trabalho de parto e nesse momento eu estava um pouco desconfortável com toda a mudança, com tudo que eu tinha vivido na gravidez. Eu não consegui o parto natural. Então, para mim, já foi um grande desafio, né? A ser superado, assim. Ter que aceitar que eu precisei de uma cesárea. Então, no começo foi super difícil, eu não aceitava, não era o que eu queria, né? Eu, de certa maneira, achava que alguma coisa tinha dado errado, mas depois de um tempo eu consegui entender que era o que eu precisava viver e o que o Joaquim precisava viver também, né? Então, acho que a coisa da maternidade é interessante de você viver a fase, cada fase com seu desafio, e daí depois de um tempo, depois de você amadurecer tudo que você viveu, você aceitar que você precisava passar por aquilo também. Então, acho que a maternidade é transformadora também, né, nesse sentido, né? E eu acho isso incrível, eu olho isso como um aprendizado, assim, né? Não coisas ruins que eu passei, né? Mas de certa maneira não foram fáceis, né? E aí o Joaquim, na primeira semana, assim, eu olhava para aquele bebezinho tão pequenininho
E nesse momento o pai dele estava comigo, né, pra gente tentar cuidar juntos. E ele tava tudo indo tudo certinho, dormia a noite inteira e mamava bem. E assim, aí o pai dele precisou viajar, né, pra fazer uma mudança. E aí eu fiquei sozinha com o bebê nesse momento. E aí começou a crise de cólica. E, gente, foi muito intensa a cólica do Joaquim. Já foi desafiador, assim, nessa fase. Aí ele passou os 3 primeiros meses com muita cólica. Então eu me lembro que era das 7 da noite até as 4 da manhã, uma choradeira. E eu não sabia o que era cólica nos bebês, assim. Então, olhando para isso que eu vivi, eu senti que faltou, assim, esse apoio, né, de ter essa informação, de saber que isso é normal, de saber como lidar com isso, porque foi realmente assustador nesse momento, assim, né? E aí, depois foram passando outros desafios, e como em cada desafio eu tive um apoio, assim, né, seja da minha mãe, seja da minha amiga, então isso para mim foi fundamental. Eu percebi que no início a gente fala, não, eu tive esse bebê, eu vou dar conta sozinha, mas a gente nunca dá conta sozinha. Isso ficou bem claro pra mim, né? Que a gente precisa de ajuda, precisa de apoio. E eu acho que o que ajuda muito é a pessoa que está disposta a ajudar escutar realmente o que a mãe precisa. Ter essa abertura para escuta. Porque também o que atrapalhou nesse processo foram as ajudas que não eram necessárias. Então, eu recebi um monte de visita de pessoas que eu nem tinha tanta intimidade, e aquilo mais atrapalhava do que ajudava, assim, eu percebi isso, né? Nesse processo com o Joaquim pequenininho, assim. E aí hoje, com 5 anos, claro que cada fase teve o seu desafio, mas hoje com 5 anos eu ainda me encontro nesses desafios, né, de olhar e falar, nossa, o Joaquim tá reagindo de determinada maneira e eu não tô achando legal, como que eu faço isso, né? Então conversar é fundamental, desabafar, admitir que às vezes a gente não tem a resposta para tudo, sabe? Isso para mim é aí um caminho difícil também de admitir e buscar ajuda, mas que é fundamental ter essa ajuda mesmo, né? Resgatar, eu acho, uma noção de comunidade, eu acho. Entre as mães, entre as mulheres, entre os homens, entre todos que estão próximos, assim, né? Que convivem com o crescimento dessa criança. Eu vejo assim, com o Joaquim. E é um exercício, né? A criança, eu acho que ela coloca a gente não só num trabalho físico, mas emocional também, Sim. né? Uhum. Eu acho que a maternidade traz essa questão da gente aprender a pedir ajuda, porque Sim. é muito difícil, né? Uhum. É verdade. Ela falou algumas coisas, né, interessantes. A questão da gente, a gente cria uma expectativa em cima daquele bebê, daquela criança, daquela situação, né? Então, quando eu estava grávida, eu tinha a expectativa de que eu ia conversar com a minha barriga, que ele ia interagir, que o pai ia conversar com a barriga, que ele ia interagir. Nada disso aconteceu, né? Então, cria a expectativa do sexo do bebê, cria a expectativa de sei lá, muitas coisas, né? E aí eu lembro que muitas mães falam sobre eu acho isso muito interessante, que quando o bebê nasce, a gente tá passarinho. Tá nascendo uma criança, mas a gente tá enterrando uma criança, que é a criança que a gente criou, né? Na nossa cabeça, no nosso imaginário, né? Então a gente enterra esse filho, então muitas mães às vezes têm que chama uma depressão pós-parto, ou até mesmo simplesmente o puerpério, né? A gente fica meio deprimida, meio triste, ter que reconhecer aquele bebê, aquela criança. Sei lá, tem também aquela expectativa de que, nossa, quando o nenê nascer eu vou olhar e vou me apaixonar no primeiro momento. Pode ser que tenha acontecido isso com alguma mulher, com você, mas comigo não. O bebê nasceu e eu tava tão cansada, que foi um parto, né, muito exaustivo. E eu fiquei assim, sabe, nossa, quem é esse bebê, né? E aí você tem que criar um laço com essa pessoa com o tempo, né? E o amor vai aumentando com o tempo, né? Às vezes ele você não dá de cara com o amor assim quando você pega a criança na mão. Acho que para algumas mães ouvir isso é legal, porque ela não se sente tão culpada, né? Por não ter. Que mais? Deixa eu pensar. As dificuldades, né? Então talvez uma delas foi essa.
uma outra quando ele tava mamando, né? E teve um momento de nascer os dentinhos. Então, isso foi uma coisa que marcou pra mim. Que ele começou a morder o meu peito, né? E a gente tem um grupo de mães no WhatsApp, né? Que se apoia e se ajuda. E eu lembro que ele mordeu uma vez e machucou. Tava muito machucado, assim, da mordida dele. E aconteceu um dia que eu sou um ser humano, né? Ele tava mamando e aí ele mordeu em cima do machucado e eu dei um tapa na bunda dele, assim, sabe? E eu fiquei, meu Deus, eu fiz isso, sabe? Meu Deus, eu sou uma mãe horrorosa. E foi um impulso, machucou muito, doeu muito e eu reagi àquela situação, né? E daí já veio a culpa, veio tudo, né? E aí eu mandei uma mensagem no grupo de mães, eu dei um tapa no bumbum do Rafael, porque ele mordeu, né? E aí, né? E agora ele não tá mais querendo mamar, aconteceu isso. E aí as mães vieram, me acolheram, né? E foi muito bacana essa rede de apoio, né? Eu falo, a minha mãe ela é a mais forte, mas tem esse grupo, essas mães que estão ao nosso redor ajudando, né? Sim. E aí muitas delas falaram que já aconteceu de morder, que aconteceu de gritar, e que aconteceu, né, de dar um tapa na bunda e né? A criança se afastou e aí uma delas falou assim, conversa com ele. Conversa bastante com ele, pede desculpa por ter batido, fala que foi um impulso, que foi sem querer, mas que o mamar é dele, que ele pode mamar. E eu fui conversando com ele, até que ele voltou a mamar, né? Eu lembro que isso foi uma coisa que marcou muito pra mim. E aí eu também lembro da fase desses Terrible Twos, né? Que agora tá tudo bem. Parece que Rafael está bonzinho de novo. Mas foi um momento muito difícil, porque ele gritava e ele chorava sem motivo e tudo era motivo para brigar. Tudo era motivo para ele chorar e para ele se sentir, sei lá, tudo fazia ele ficar nervoso, tudo fazia ele brigar. E muitas vezes eu gritei nesses momentos, né? E teve uma vez, isso foi uma coisa que também marcou, que ele tava tão nervoso, louco e bravo por qualquer coisinha que fosse, tipo, trocar a fralda na época, ou que fosse, sei lá, qualquer coisa. Qualquer coisa era motivo para um escândalo. Que ele me mordeu. Agora, não sei, acho que já saiu. Não tem, ela tem a cicatriz aqui. E aquilo, eu fiquei assim, falei, nossa, o que eu estou fazendo de errado, né? O que eu tô fazendo de errado que tá levando ele a agir dessa forma? Só pode ser culpa minha, né? E nesse dia eu liguei pra uma amiga minha e eu liguei pra amiga certa. Porque talvez se eu tivesse ligado pra uma outra pessoa, ela não teria me entendido. Como essa amiga minha me entendeu. A filhinha dela, ela chama a Verônica. A filha dela, a Helena, nasceu 2 dias antes do Rafa. Então eles têm uma personalidade muito parecida, né? E quando ela contou pra mim que a Helena também já tinha feito coisas do tipo, ela nunca tinha mordido, mas que ela tinha feito coisas assim, né, muito parecidas com as que o Rafael fez. Ela conseguiu me acalmar, ela conseguiu acalmar meu coração e falar, tá tudo bem, tamo junto, né? Você não tá fazendo nada de errado, ele tá passando por um momento que ele tá descobrindo a raiva, ele tá descobrindo esses sentimentos. E ele não sabe ainda lidar com esses sentimentos, né? E por isso ele age dessa forma. Assim como um adulto gostaria de reagir. Quando um adulto tá com raiva, se ele, a vontade lá dentro, se a gente não tivesse toda a nossa educação, a vontade seria de bater, de gritar, mas a gente sabe que isso é errado, que a gente tem que, né, não fazer isso. Então a gente se segura para não fazer. Uma criança não. E eu acho que tem uma outra questão nisso, é que a gente, como adulto, a gente consegue usar melhor as palavras. Com 2 anos eles não sabem, eles não conseguem nomear o que eles estão sentindo. Eles não conseguem sentar na sua frente, olha, eu estou sentindo raiva por conta disso, ou eu estou me sentindo frustrado porque você não me deixou fazer o que eu queria. Então, eles não sabem expressar o que eles sentem. A maneira como eles conseguem expressar é assim, jogando no chão, mordendo, fazendo birra, né? Nossa, você sabe que eu me lembrei de um episódio dessa fase também, que foi bem difícil pra mim. Que o Joaquim tinha mania de bater nessa época, né? Então, tudo que ele sentia, ele reagia batendo nas pessoas. E eu me lembro que a gente estava visitando uma amiga em Poços de Caldas, e aí a gente passou numa praça assim, não sei o que aconteceu, que ele se sentiu frustrado, não sei, e ele bateu uma pessoa na rua. E aí a pessoa virou pra mim e falou assim,
se a criança bate é porque a mãe bate nela. Gente, eu me senti tão mal que, de certa maneira, a gente sempre está sendo julgada, né, como mãe. Como isso atrapalha? Nossa, eu me senti muito mal. Eu falei, eu nunca vou levantar a mão pro meu filho. E aí uma pessoa estranha na rua disse que a reação dele é espelho disso, né, de uma situação que ela julgou. Nossa, é bem difícil, assim. A gente passa por julgamentos o tempo todo. Isso atrapalha muito e tem tantas formas de poder ajudar, né? E o julgamento é uma forma de atrapalhar completamente, de não compreender o que a gente está vivendo. Nossa, é uma coisa completamente desconectada do nosso dia a dia, do que a gente realmente está vivendo, assim, né? É verdade. Eu falo até, né, o negócio da mãe, de eu ter falado com a mãe certa, porque uns dias depois eu encontrei uma outra mãe que a filha ainda não tinha chegado, nos dois. E a gente conversando, e ela foi me contando uma experiência, né, que é o vizinho, não é uma pessoa que eu conheço, não sei nem o nome dela, uma pessoa que eu encontrei na rua mesmo. Ela foi contando que o vizinho, a criança gritava, e ela não entendia o porquê. E um dia ela ouviu o pai gritando, então essa criança grita por isso. Aí eu fiquei pensando, né, nossa, se eu tivesse conversado com uma pessoa que tinha essa opinião naquele dia, né, eu teria, nossa, me sentindo a pior mãe do mundo, né. E aí essa moça ainda vai chegar nos dois, quando a filha dela vai gritar. Vai chegar a fase em que os cuspes vão cair na testa. E como cai, né? Os meus já estão caindo todos também, porque antes de ser mãe eu tinha também vários julgamentos, né? A gente olha a gente olha a criança birrenta, né, na loja, no supermercado, quando for o meu filho. Aí a gente, meu filho fez muito pior. Disso surge mais uma pergunta que eu gostaria de fazer, que é qual sentimento que é mais recorrente e que é difícil de lidar? Eu acho que é a culpa. É a culpa, Eu acho que é mais difícil de lidar, assim, são tantos sentimentos, né, que a gente acaba passando, assim, na criação de um filho, né, mas eu acho que a culpa é bem difícil, bem difícil. A gente se sente muitas vezes muito culpada, o que não é legal, né, poxa, cada um tem a sua história, cada um tem o seu aprendizado, então é uma coisa que tem que ser trabalhada mesmo, seja internamente, seja com a ajuda de outras pessoas, assim. E a culpa parece que coloca a gente num ciclo, né? Porque a gente às vezes perde a paciência, fica com raiva, grita, aí sente a culpa, e a gente sente raiva da gente mesmo, e aí a gente tá com tanta raiva que às vezes a gente grita de novo, sente culpa de novo. Então bota a gente numa roda, né? É desafiador mesmo. É muito desafiador. Nossa. Eu tenho um outro sentimento que eu sinto que me incomoda na maternidade, que é a impotência. Com certeza. Que às vezes a criança tá pedindo uma coisa que é impossível de ser dada. Eu até assisti um vídeo da Hell Mother uma vez e que eu achei o máximo, que ela falava que o filho dela queria entrar pelo ralo e que ele não conseguia entender porque que não podia entrar. E tem várias situações que a gente vive, né? Criança, a gente descuidou, pegou uma faca na mão, você tira da mão, é a guerra do universo que eles fazem, né? E não tem como a gente entregar na mão a faca, e também não tem como a gente resolver aquela dor que a criança está sentindo. E eu acho que uma reação negativa vem desse sentimento da impotência, né? Meu filho, minha filha não estão bem, estão tendo uma reação que é obviamente de sofrimento, eu sou a mãe e não consigo resolver. Mas isso também tem um pouco de autocobrança muito grande, assim, né? Com certeza. E a gente realmente, em algum momento, tem que admitir que não dá conta de tudo. E tá tudo bem por isso também, né? A impotência, a questão também de quando a criança fica doente. E, tipo, você não tem o que fazer. Tipo, você leva no médico e você fica, tipo, ai meu Deus, tá doente, o que eu faço agora? Né, tipo, eu não era muito neurótica com doenças, assim, mas quando o Rafa entrou na escolinha,
ele começou a ficar muito doente, assim, sabe? E aí teve um caso de uma febre que subiu pra, acho que 40, né, amor? 40 graus, assim, e a gente... E uma febre que não passava nunca, acho que foi uns 3 meses de processo, indo na médica e tentando resolver aquela doença nunca acabava. E ao mesmo tempo que você tem que cuidar da criança que tá doente, você tem que trabalhar para colocar comida dentro de casa, né? Então era muito difícil ter que lidar com tudo isso. Você se sente impotente, você não consegue fazer tudo, né? Tudo que você quer fazer, tudo que você precisa fazer. E cansaço, né? Porque são muitas noites em claro, fadiga. Então, muitas vezes quando a gente não tá dormindo bem, a gente não consegue ter uma reação natural de quem dormiu 8 horas numa noite. É verdade. Eu queria pontuar algumas coisas. A gente já colocou, acho que o primeiro tópico é o julgamento, mas o que as pessoas costumam fazer que dificulta a nossa vida enquanto mães? Além do julgamento, né, que eu acho que é a principal mesmo, não tem o que falar. Eu acho que quando elas vêm tentar... Eu não tive muito esse problema, porque a minha mãe, ela conseguiu, a minha mãe que é a minha rede de apoio maior, ela conseguiu respeitar as minhas regras com o meu filho, entendeu? Ela conseguiu entender que ela é a minha mãe, né, e que comigo ela criou de um jeito, só que agora ele é o meu filho e eu crio de outro jeito e ela respeita muito isso. Mas eu vejo muitas mães, muitas amigas que têm essa dificuldade, assim, das pessoas que estão ajudando, né? Não necessariamente a avó da criança, mas qualquer pessoa que esteja ajudando querer fazer do jeito dela, né? Vou dar o doce pra criança porque eu quero dar. Porque eu acho que pode dar, mas eu não quero que dê porque é meu filho. Não, mas eu vou dar, sabe? Assim, qualquer coisa, assim, simplesmente não respeitar a regra que a mãe impôs para aquela criança. Entender que talvez no tempo dela tenha sido diferente, ou talvez com o filho dela ela faça diferente, e tudo bem ela fazer diferente com o filho dela. Vamos respeitar com esse filho é diferente. Não sei. Acho que isso é uma das coisas que atrapalha. Eu acho que todo mundo passa por isso, né? Sempre tem alguém que acha que alguma coisa é melhor e vai de desencontro com a escolha dos pais. Assim. Sempre tem alguém, né? Seja um avó ou uma pessoa mais próxima da família, a gente também passa por isso. É difícil. São muitos palpites, né? E às vezes dá a sensação de que cada pessoa que passa perto acha que vai ser uma melhor mãe para sua criança do que você mesmo. Eu tive uma situação também com a Manuela. Ela nasceu no verão e muito calorenta. Então, assim, deixava ela um pouquinho, colocava uma roupinha de manga curta, ela já empolava, ela ficava vermelha inteira, assim, tinha que deixar só de fraldinha mesmo. E eu fui no supermercado com ela uma vez, coloquei ela inteira dentro do sling, mas de fraldinha e um borinho curto. E aí começou um vento, mas assim, vento de verão, era um vento quente. E fui com ela, embaladinha, uma pessoa na fila do supermercado abriu meu sling, olhou dentro. Nossa, que ódio. Essa menina não tá com frio, não? Então, pra mim, como, eu achei super. Então, assim, acho que as pessoas que estão próximas incomodam com mais frequência, mas a gente ainda, né, respira fundo e fala, não, essa pessoa também ama, né, meu filho tá querendo ajudar, então vamos relevar. Agora, tem umas pessoas completamente... Sling, né? Sling. Nossa, várias vezes. Isso aí não tá apertando a criança, não? Ai, meu Deus, tá desconfortável. Tá dormindo aqui, desconfortabilíssimo. Capotado aqui, dormindo, mas tá super desconfortável, claro. E a roupa nunca tá certa, né? Não. Você sai num passeio na rua, nossa, essa criança não tá com calor, aí você põe uma blusa, vem, nossa, essa criança... né? Vai invertendo. O térmico nunca tá certo. Não. A mãe nunca acerta. Então, outra coisa que eu sinto que atrapalha muito, assim, que antes eu não tinha me dado conta, antes de ser mãe, é como a gente está deslocada, assim, nos espaços ou nos lugares que a gente frequenta, né? Como que uma mãe com um filho está deslocada, assim, não tem, né, esse espaço. Então, não tem um trocador, né, para você poder trocar a criança, ou se você, sei lá, frequenta alguma atividade física, no meu caso especificamente foi isso, eu deixei de frequentar porque só tinha horários à noite, e aí agora
eu já tinha uma rotina de colocar a criança para dormir cedo, então, né, também dificuldade de encontrar um trabalho ou voltar para a rotina profissional, né, e ter que articular, de deixar a criança em outro lugar também requer uma adaptação. Eu sinto assim que a sociedade tem muitos espaços que não está preparada assim para receber as crianças, né, de uma maneira geral. Em todos os sentidos, né? Restaurantes, são poucos os que têm um espaço para criança. Muitos deles não têm o trocador para o bebê. Quando tem, é só no banheiro feminino, porque pai não troca bebê, claro. Só a mãe, né? Que mais? Nada, nunca tem, né? Você quer sair, não tem um espaço onde a criança esteja acolhida. Um brinquedo, qualquer coisinha que ele possa interagir ali, né? E que a gente possa fazer. Por exemplo, eu quero ir comer, quero deixar o meu filho ali brincando um pouquinho. Nossa, não sei como é que são em outras cidades, mas aqui em Botucatu isso é muito escasso. Eu acho que se tivesse alguém que tivesse disposto a investir nisso, ia acabar lucrando, porque eu quero sair, eu quero comer, eu quero passear e eu não tenho como, porque meu filho não está incluído naquele lugar e eu preciso levar ele. Então fica uma dica para quem está assistindo, para quem tem um negócio, né? Coloquem coisas para criança que a gente vai. Olha, não precisa muito, uma mesinha, um giz de cera e uma folhinha de papel em branco. Com certeza. Já ajuda bastante. Ó, viagem de avião também com criança super horrível. Difícil. É muito difícil. No ônibus. No ônibus. E as pessoas entram muito nessa questão do julgamento, sabe? Já brigaram comigo, assim, porque meu filho de 9 meses estava chorando dentro do avião. Nossa. Então, precisa ter mesmo um reconhecimento de que crianças são seres, né? Eles existem. E agora acho que a gente pode entrar nesse tópico, né, de fazer uma listinha mesmo para quem está assistindo e tem mãe perto ou tem mãe como público de trabalho. O que pode fazer que ajuda a gente, né, a se sentir um pouco mais confortável? A primeira coisa é não julgar. Para de julgar. Para de julgar. Cada uma tem a sua história, né? Com certeza. Cada uma tem a sua forma de criar. E no fim das contas, né, se feito com amor, com carinho, né, vai criar um bom filho. Só respeita a forma daquela mãe criar o seu filho. Ou então pergunta, né? Pergunta o que você está precisando, como que eu posso te ajudar. Às vezes a escuta é muito importante, assim, né? Senão você precisa de ajuda, está passando por um momento mais difícil, o que eu posso te ajudar? Isso é um grande passo, eu acho. É muito melhor do que ficar oferecendo um monte de ajuda que é desnecessária, exatamente, né? Fazer a pergunta. Que mais? Eu acho que em todos os âmbitos, assim, né, as pessoas têm que refletir mais que as crianças e as mães, elas fazem parte da sociedade e querem continuar a vida, né, normal nos espaços. Elas não querem ficar trancadas em casa, né, com um filho, sozinhas, isoladas, porque, agora me lembrando, né, um outro sentimento desafiador é a solidão, né. Verdade. E é muito difícil, e a gente não quer se sentir só, né, a gente quer se sentir integrada, né. Onde quer que a gente esteja, integrada e com uma criança, né? Com todas as necessidades. Com uma criança também integrada, né? Exato. A gente perdeu um pouco isso, mas se a gente for parar a pensar nas aldeias indígenas, nos povos mais antigos, todo mundo criava criança junto, né? Eu acho que se isso acontecesse agora, na nossa atualidade, se a gente começasse a perceber que não é uma mãe que cria um filho, é uma sociedade que cria aquela criança. Se todo mundo estivesse disposto a investir nisso, a ajudar essa mãe, né, a ser rede de apoio dessa família, puxa, mudava tudo, né? Melhorava tudo. Eu também acho que os amigos e amigas têm uma função muito importante na maternidade para integrar de novo, né? Reintegrar a gente, né? Como mães e também a criança, para que não aconteça mesmo, né? Esse sentimento de exclusão. Então, acho que é importante chamar para almoçar ao invés de chamar para jantar. Exato, nossa, boa dica. Chamar para tomar um café da tarde, para ir num parquinho para conversar. Vamos passear no Lajeado, Botucatu, não falta, vamos na Demétria, vamos de tarde na Lagoa. É verdade. Né? É verdade. E eu queria saber de vocês, o que ajuda vocês a manter a sanidade mental? O que faz vocês
que vocês fazem pra vocês mesmas, pra vocês ficarem bem? Posso começar? Pode. Bom, eu trabalho, né? Eu trabalho com o que eu gosto, eu sou fotógrafa. E então, isso é uma coisa que eu, desde quando ele nasceu, na verdade, eu nunca abri mão. Quando ele nasceu, eu diminuí um pouco, né? Essa carga horária de trabalhar e tal. Mas, pra mim, aí quando ele foi crescendo, eu fui aumentando, né? Voltando a pegar mais trabalhos e tal. Trabalhar é uma coisa muito importante pra mim. Eu saio com algumas amigas, né? Eu tenho com quem deixar ele, né? Por isso a rede de apoio é muito importante. Então, sair sem ele também. Me sentir mulher às vezes, né? Me sentir um ser humano além de mãe, né? Porque a gente é mãe, a gente quer eles perto da gente, mas às vezes a gente quer também estar só, né? Fazer uma coisa só nossa, só minha e de uma amiga. O que mais? De vez em quando eu pinto em casa. Deixa eu ver. Por enquanto é isso. Terapia. Terapia ajuda bastante. E acho que é isso. Eu acho que é basicamente isso, é buscar o que a gente gosta também, né? Como indivíduo, assim, né? Um pouco de que a gente é mãe, mas a gente também é a gente mesmo, né? Então buscar o que a gente gosta. Pra mim faz muito bem um esporte físico, assim, um movimento físico me faz muito bem. Poder estar com as minhas amigas também. Poder estar num trabalho que eu vejo que essa relação da maternidade é respeitada, então isso pra mim deu um grande apoio, poder voltar a trabalhar e estudar, assim, isso pra mim me fez muito bem. E poder me relacionar de novo também, sabe? Poder namorar, poder lembrar que isso faz bem pra mim, sabe? Apesar de eu ser mãe, que é uma condição maravilhosa, que não é uma condição que me isola, assim, né? E acho que é isso. E poder dançar, nossa, dançar, tocar. Faz muito bem. Cantar. E eu acho que é isso. E quanto à terapia, eu acho que é importante para todos. Acho que não só para as mães, assim, é muito importante a gente sempre buscar esse equilíbrio emocional, porque se a gente está equilibrado emocionalmente, tudo flui de uma maneira muito mais saudável no ambiente, assim, com todas as relações. Então, eu acho que é fundamental, assim, né, esse caminho de equilíbrio emocional. Eu agradeço imensamente, Juliana. Agradeço imensamente, Bárbara. Eu também. Eu espero que as pessoas nos ouçam e que se sintam inspiradas pela história de vocês, de tanto amor, de tanta luta, mas de tanta superação e bom humor. Obrigada. Obrigada também.